Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Boa noite a todos que estão agora mesmo conectados. Já estive agora enviando vídeo onde você pode colocar o seu pedido de oração, mas você pode também, a partir de agora, você que conectou, colocar na descrição aí, nos comentários melhor, né, da nossa live, o seu pedido de oração, e nós estaremos no decorrer, né, do culto até o término do louvor, anotando os pedidos. E eu peço a você que faça o seu pedido de oração, porque depois que eu venho para cá, então fica mais difícil de eu ter esse contato com você. Mas mesmo depois que nós estivermos aqui, não deixe de fazer o seu pedido não, porque aí é Eric que vai pegando e passando para nós, tá bom? Mas eu quero nessa noite mais uma vez agradecer a Deus. Aqui estamos nós para mais uma transmissão ao vivo do nosso culto de oração, ou como nós chamamos, reunião de oração. O fato é que estaremos aqui para orar pelo seu pedido de oração, orar por sua casa, orar por sua família. E eu quero pedir a você que já está ligadinho conosco, eu sei que tem umas pessoas que elas sempre estão conosco, assíduas, e a você o meu carinho, o meu abraço, porque essa é a forma que nós temos de, em meio a toda essa situação, termos um contato, mesmo que virtual. Saiba que quando eu chego em casa, eu vejo cada comentário, eu vejo cada amém, cada pedido de oração, e tento assim saber que nós não estamos tão distantes como imaginamos, que a distância geográfica, ela não representa de maneira nenhuma a distância espiritual. Nós estamos mais perto possíveis, espiritualmente falando, porque os nossos corações estão ligados pelo Senhor, tá bom? Então nós vamos começar essa reunião de oração, e como sempre nós fazemos, nós começamos orando ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados, porque a prática da confissão, ela é uma prática cristã, assim como não existe cristianismo sem cruz, não existe cristianismo sem confissão de pecado. O cristão, ele entende que ele precisa receber o perdão, porque o perdão é justamente a conquista maior que nós temos por meio da cruz do Calvário, porque somente por meio do perdão dos nossos pecados é que nós encontramos a salvação. Então, quero que você ore com o sentimento do salmista. Veja que o salmista, ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Isso é um pedido de um homem que sabe que é pecador, que por vezes nós não conseguimos detectar por nós mesmos o mal que está em nós. E por isso o pedido do salmista é: Senhor, vê se há em mim, sonda o meu coração, vê se o Senhor encontra alguma coisa desfavorável à tua santidade, vê se o Senhor encontra em mim algum pecado não confessado, vê se o Senhor encontra em mim pecados domésticos, aquele que eu guardo e escondo de todos. Mas vai, Pai, vê se há em mim algum caminho mau. E o pedido dele é, fazendo isso: Senhor, traz à memória esses pecados, para que eu possa confessar, porque o salmista sabe que aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Então vamos orar, confessando a Deus os nossos pecados, pedindo a Ele que perdoe os nossos pecados. Pai, nessa noite mais uma vez, o Senhor nos dá o privilégio de estarmos reunidos.
A tua igreja não deixou de te adorar, porque nada, nenhuma pandemia, nenhuma tragédia, em qualquer que seja a esfera, a grandeza, impede a tua igreja de adorar. Pelo contrário, as lutas, as tribulações, as tragédias nos motivam a buscar incessantemente a tua face. E ao começarmos essa reunião de oração, pedimos a ti que, por meio da tua graça e da tua misericórdia, perdoe os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos falhos, somos pecadores, miseráveis, pobres e nus. Perdoa-nos porque somos inclinados a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. A nossa carne, ela pende sempre para o pecado. Os nossos desejos são escravos do pecado. E eu te peço que agora o teu sangue, ó Deus, seja aspergido por meio de Cristo Jesus em nossas vidas. Que o teu perdão alcance as nossas vidas, as nossas famílias. Que a tua graça permeie todo o nosso ser. E por isso te pedimos perdão pelo nosso pensar, pelos pensamentos que invadem a nossa mente todos os dias. Te pedimos perdão pelas palavras que foram ditas e que feriram, magoaram alguém. Palavras que não edificaram, por vezes carregadas de rancor e de sentimentos contrários à tua vontade. Te pedimos perdão pelas atitudes, pelos atos cometidos por cada um de nós, pelos atos que nós praticamos às vezes de forma impensada, mas por muitas vezes praticamos de forma premeditada. Então perdoa-nos, nos dá a tua paz. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, Senhor, porque estamos aqui para te adorar na beleza da tua santidade. E por isso eu venho aqui te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, queridos, agora sim, já estamos aqui, tenho certeza que você já está conectado conosco. Não deixe de convidar outras pessoas, sirva de bênção na vida de outra pessoa. Vá lá, ó, faz uma salazinha de vídeo, transmissão, catuca o teu amiguinho lá do Facebook, dá um toque para aquele que está, sabe, no Instagram, dizendo que já nós vamos estar transmitindo também no Instagram. Vai lá, catuca os teus irmãos aí do Facebook, diga, ó, já começou, é hora da gente adorar o Senhor, tá bom? Então para isso eu quero convidar o nosso irmão Baby, que está justamente com nossos irmãos do louvor aqui, o maestro Robson, o maestro Arthur e o grande baterista Guga Carvalho. Então esses serão estes que vão estar fazendo o louvor para nós nessa noite. Amém, Guguinha? Ok? Baby, Deus te abençoe, meu irmão. Graça e paz aos irmãos, a toda a igreja, a você que está aí, sentado na sua poltrona, no sofá de casa. Antes de começar, eu queria deixar uma palavra que se encontra lá em Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 7, que diz assim: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, todos já sabem, nós estamos diante dessa epidemia, mas o Senhor nos convida a não ficarmos ansiosos por causa disso, mas simplesmente confiar nele. Então, independente do que aconteça, do que venha a acontecer, devemos confiar sempre no Senhor. A promessa dele passa de geração em geração. E diante disso, vamos louvá-lo e engrandecê-lo. Amém? Vamos nessa. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor,
em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Bem, irmãos, e nesse mesmo espírito de adoração, continuemos a louvar o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Respirar
canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor e uma boa noite. Mais uma vez estamos aqui, né, fazendo essa live e eu fico muito feliz por estar aqui e me sinto, cada vez que venho é como se eu estivesse vindo ao culto. É lógico que não é do mesmo jeito porque não tem aquelas mesmas pessoas que sempre costumeiramente vimos aqui na quarta-feira, mas é ansiedade do mesmo jeito, porque eu acho que são mais de 20 anos que eu venho à casa do Senhor e 20 anos que eu fico feliz quando venho à casa do Senhor. Eu vou ler o Salmo 42. Vocês abram as suas Bíblias aí. Eu só vou ler 3 versículos. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Só vou ler esses 2, na verdade. Eu costumo dizer, né, que eu tenho sede e vontade de ver a face de Deus. A gente escuta a voz de Deus, né, como eu costumo pôr no meu status lá quando eu estou fazendo minhas meditações, que se as pessoas estiverem sensíveis, elas vão ouvir a voz do Senhor, né? Estiver lendo a palavra, buscando a face dele, elas vão sentir, né? E eu mesmo tenho essas, eu costumo dizer, né, que eu tenho essa sensibilidade de sempre estar escutando lá Deus falando. E hoje eu estava pondo lá um versículo que há 30 anos atrás, e eu lembrei dele quando eu de manhã abri minha meditação, né, e foi esse versículo que me veio à mente, e que era, se eu bater a porta e tu abrir, entrarei e cearei contigo. E um homem ia passando uma bicicleta, nessa época eu morava em Zé Pinheiro, e eu disse, que leseira, como assim? Eu não entendia. Por quê? Porque eu não lia a palavra de Deus. Como era que eu ia entender aquele versículo, né? E depois os anos foram se passando e eu fui entendendo o que aquele versículo queria dizer, né? E eu até coloquei lá e disse assim, gente, é muito fácil a gente dizer, eu creio em Deus e eu tenho Deus. Mas crer em Deus e ter Deus de boca é muito fácil, né? Todo mundo abre a boca aí, se você for fazer uma pesquisa, todo mundo diz que tem. Mas viver a vida com Deus é diferente. E eu falei isso hoje lá, que é diferente, gente. A gente tem uma experiência com Deus, é bem diferente. Eu agradeço a vocês e uma noite abençoada. Que nós possamos hoje receber, né, uma palavra, como sempre recebemos nas quarta-feiras, muito abençoada. Bem, irmãos, dando continuidade à nossa live, essa próxima canção é bastante conhecida da igreja. Se chama Vou Deixar na Cruz. É certo, irmãos, que se não fosse pela morte do Senhor Jesus ali na cruz, se não fosse pela sua graça, não estaríamos aqui reunidos, você não estaria recebendo essa mensagem na sua casa. E é necessário, irmãos, como eu já expliquei, tudo isso acontecer. Porque o Senhor falou, eu vou, mas eu volto para buscar os meus. Que possamos aquietar os nossos corações, que possamos confiar no Senhor e que o louvemos por tudo o que acontece. Porque, independentemente do que aconteça, o trono do Senhor permanece firme. Ele está no controle de tudo. E pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje. Pois vamos nessa. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova
você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu confio nesse amor, no teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor. Nesta noite nós iremos entregar a vida do nosso reverendo Erivan Gomes nas mãos do Senhor, porque nós sabemos a palavra de Deus que já está em seu coração, vai ser transmitida nesta noite. Ele como vaso, como instrumento nas mãos de Deus, para as nossas vidas, que estamos aqui, vocês que estão aí em casa, e nesta noite eu convido o reverendo a estar aqui, para que possamos orar. Você aí na sua casa agora, nesta noite, curve sua cabeça, eleve seus olhos aos céus e coloque a vida do nosso reverendo nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus Pai Celestial, nesta noite, ó Pai, estamos aqui entregando a vida do Teu servo, ó Pai, reverendo Erivan Gomes, homem, ó Pai, que se coloca, ó Pai, diante da Tua vontade, ó Pai, vaso, instrumento em Tuas mãos, canal do Evangelho, ó Pai, para as vidas, ó Pai, que está aí, ó Pai, neste momento, ó Pai, ouvindo, ó Pai, a palavra de Deus. Senhor, nesta noite, ó Pai, a palavra que já está no seu coração, que Tu já colocaste, Senhor. Agora, Pai, nos prepara a nossa mente, prepara o nosso espírito, ó Pai, que possamos estar conectados, ó Pai, na graça do Senhor Jesus Cristo, para nesta noite sermos, ó Pai, cada vez mais abençoados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já estamos também, transmitindo essa reunião de oração pelo nosso Instagram. E nós estamos acompanhando algumas pessoas que estão agora mesmo, online, estão compartilhando, nos dando o privilégio de estar conosco mais uma noite.
E claro, eu não posso mandar abraço para todos, porque são tantas pessoas lá mais de 20, 30 pessoas aí no Facebook e outros tantos no Instagram, mas eu queria fazer aqui um registro especial. Pedir aqui desculpa por não citar o seu nome, mas aqueles que mandaram seus pedidos de orações estão aqui, ó. Todos os pedidos de orações durante o dia nós deixamos aberto, ser facultado a você fazer seu pedido de oração, estão aqui. E durante a noite, Rosélia está ali anotando, Eric, o seu pedido de oração também. Você pode continuar fazendo seu pedido de oração, você que não teve a oportunidade de fazer ainda, faça, e nós estaremos orando no final da nossa reunião. Mas eu queria deixar aqui agora um momento especial aqui, eu não poderia deixar de fazer isso, e mandar um abraço. Eu vi que a minha irmã Nádia, né? Nádia, que é a esposa do Dr. Roberto, meu amado irmão, está aí, né, no Instagram acompanhando. E por que é que eu estou fazendo essa ressalva? É porque eu não posso deixar de mandar um abraço especial, viu, Nádia? Um cheiro especial para minha amiguinha Dudinha. Dudinha é filha de Júnior, que é filho de Roberto e de Nádia, e fez aniversário ontem, e eu não posso deixar de mandar esse abraço para Duda. Dudinha, Deus te abençoe, você é uma princesa linda, a gente ama você, e eu queria poder estar aí, Dudinha, como nos anos anteriores, para lhe dar um abraço, lhe dar um beijo, mas como eu não posso, Nádia, transmita a ela o meu abraço virtual, mas cheio de carinho, cheio de amor. Deus te abençoe, Dudinha, glória a Deus. Dudinha é uma bênção. Irmãos, irmãs, nessa noite, nós estamos na nossa reunião de oração, e o nosso irmão Jeverton, carinhosamente chamado por nós de Baby, ele terminou cantando uma canção, e a canção, em sua letra dizia: vou deixar na cruz tudo que já passou, não é? E nessa noite, a temática, se você nos acompanha nas redes sociais, sabe que nós vamos falar sobre a cruz. Sim, eu queria conversar com você sobre o que é que a cruz transmite para nós como mensagem. Nós já vimos esse tema, por exemplo, ser, né, a base para uma canção tão conhecida em nosso meio, né, a mensagem da cruz. Sim, mas o que é de fato a mensagem da cruz? O que é que ela nos comunica? O que é que ela fala para nós? Por que é que nós cantamos a mensagem da cruz e tantas outras canções como esta que nós cantamos, vou deixar na cruz tudo o que passou? Então perceba, eu queria falar com você sobre essa mensagem da cruz. Para isso, eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia. Nós não vamos ler esse texto agora, mas você deixa aberta na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 1, tá certo? Deixa aí aberto, não vou dizer os versículos agora não, para você não ficar curioso e ficar lendo antes do tempo. Também não vou dizer quais os versículos, só o capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, amém? Bom, nós estamos falando de cruz, e hoje de manhã eu fiz um vídeo, onde eu passava para os irmãos o porquê que nós estamos ministrando essa palavra hoje. É porque na verdade eu estava pensando nos símbolos do cristianismo, e olhando os símbolos do cristianismo, me deparei com a cruz, e me veio à mente, nessa noite, trabalhar com os irmãos a questão da cruz de Cristo, e fazer aqui uma série de questionamentos, para que pudéssemos no final dessa mensagem, quem sabe sair daqui entendendo, na verdade, o que é a mensagem da cruz. E por exemplo, o que é que há de diferente na cruz de Cristo? O que é que há de tão diferente na cruz de Cristo que sua mensagem rompe os séculos? O que há de tão diferente na cruz de Cristo? Irmãos, a cruz de Cristo, na verdade, ela não foi, por exemplo, a única cruz que se tem conhecimento na história. Por exemplo, ela não foi um elemento único na história. Nós sabemos, por exemplo, que muitas pessoas foram crucificadas antes de Cristo, muitas pessoas foram crucificadas depois de Cristo. Então, queridos, para nós termos uma ideia, no dia em que Cristo morreu, no mesmo dia em que Cristo morreu, não somente ele foi crucificado, o texto bíblico diz que do seu lado direito tinha um ladrão, do seu lado esquerdo também tinha um ladrão. Então perceba, sabe, por
Por que a cruz é tão importante? Se nós começamos a perceber que ela não era, por exemplo, a única cruz, não foi uma única morte, não foi Cristo o único a morrer numa cruz. E nós começamos a nos perguntar, qual é a importância realmente da cruz? O que é que fato torna a cruz de Jesus tão diferente das demais cruzes? Por que é que hoje nós falamos ainda no século 21 sobre a cruz de Cristo? Por quê, queridos? Por exemplo, por que é que a igreja primitiva, os nossos irmãos da igreja primitiva, da igreja lá de Atos, por que eles elegeram como o símbolo maior do cristianismo a cruz? Perceba, por que será que de fato os primeiros crentes, eles adotaram a cruz de Cristo como o símbolo maior do cristianismo? Porque, perceba, pela questão de simbolismo, meu presbítero Robson, existem tantos outros símbolos que poderiam ser adotados como o símbolo do cristianismo. Por exemplo, por que é que os primeiros irmãos, os primeiros crentes, não adotaram como símbolo maior do cristianismo a manjedoura? Não é a manjedoura que recebeu o Filho de Deus? Ou quem sabe, por que é que eles não elegeram como símbolo do cristianismo aquela estrela que guiou, não é, aqueles 3 magos até aonde Jesus havia nascido? Por que não escolheram, por exemplo, aquela estrela? Até seria mais bonito, brilhante, não é? Por exemplo, porque na verdade eles não escolheram uns dos pães da multiplicação de Jesus? Poderiam ter pego daqueles pães e escolhido como símbolo do cristianismo, aqueles pães da multiplicação. Por que, por exemplo, eles não tomaram o cálice da Santa Ceia? Por que não tomaram aquele cálice que foi o único cálice usado por Cristo? E por que não transformaram ele no símbolo do cristianismo? Por que a cruz? Ainda nos perguntamos, por que o túmulo vazio, mesmo o túmulo vazio, ainda não é o maior símbolo do cristianismo? Por que a cruz então? A resposta, queridos, nós vamos encontrar na Bíblia. E aí por isso que eu convidei você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, porque lá está a resposta. Por que é que a cruz é o maior símbolo do cristianismo? Por que é que não é nenhum desses objetos, manjedoura, estrela, cálice, pão ou qualquer outro elemento? Por que a cruz? Vá para o capítulo 1, verso 17. Aí sim, nós vamos fazer a leitura agora desse texto e ele vai nos dar resposta. Sim, queridos, a cruz de Cristo, ela é única por causa da mensagem. Porque nenhum desses elementos que nós falamos nos dá a mensagem que a cruz nos dá. Ela é única por causa da sua mensagem. E o apóstolo Paulo, divinamente inspirado por Deus, ele vai falar de forma, sabe, querido, muito clara. Ele fala exatamente sobre a mensagem da cruz nesses versos que nós acabamos de ler, porque o que nós vamos ler, porque é uma mensagem, queridos, que de fato é próprio da essência da fé cristã. Então não tem como nós podermos esquecer essa mensagem, que se não vejamos qual é a mensagem da cruz. Verso 17 do capítulo 1. Porque Cristo, Paulo está falando dele, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Perceba, ele já começa a falar sobre a cruz. Verso 18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria do entendido. Verso 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Aonde está o questionador deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação aqueles que creem. Verso 22. Pois enquanto os judeus pedem sinais e o grego ou os gregos buscam sabedoria, verso 23, nós
pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Aí eu queria que nós pudéssemos fazer essa leitura final do verso 24. Nós que estamos aqui em poucos números, mas você em casa está em maior número. Vamos fazer essa leitura do verso 24 no 3? 1, 2, 3. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Senhor, nessa noite pedimos que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações. Que nessa noite possamos olhar para a cruz como nunca antes olhamos. Que possamos receber a mensagem desta cruz de uma forma que não seja apenas um símbolo, mas que ela seja boca aberta, voz que ministra aos nossos corações a verdade que o apóstolo Paulo recebeu por meio da inspiração do Espírito Santo a olhar para a cruz de Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Então, queridos, percebe qual é a mensagem da cruz? Irmãos, a cruz ela fala. A cruz é escolhida como símbolo maior do cristianismo, porque nenhum dos elementos que nós citamos, ou qualquer outro elemento que poderíamos trazer como exemplo, para que de fato pudesse ser colocada no lugar da cruz, teria o mesmo efeito, porque a mensagem da cruz ela fala, e essa mensagem é tão séria, que ela rasga os anos, os séculos, ela ecoa ao longo dos séculos até hoje, a ponto de nós estarmos no ano de 2021, trabalhando a questão da cruz de Cristo, em meio a uma pandemia, e ainda ouvindo a sua mensagem. Ela fala conosco, e a cruz de Cristo vai falar conosco nessa noite, porque a cruz de Cristo tem uma mensagem muito interessante. E quais são as mensagens dessa cruz? A primeira mensagem que nós vemos, queridos, é que a cruz de fato ela tem uma mensagem que muitos rejeitam. A mensagem da cruz, ela é rejeitada por muitos. Por exemplo, os intelectuais gregos, conforme nós vimos no texto que Paulo escreveu, eles sabem de fato, para esses intelectuais gregos, a necessidade de um sacrifício, para que Deus e os homens se reconciliassem, parecia loucura, não cabia na mente deles, sabe, a necessidade de um sacrifício para que Deus estivesse ligado ao homem, para que Deus de fato fosse reconciliado para o homem. Isso era muito para a mente deles, eles não conseguiam entender. E por que não, queridos? Porque os gregos, eles acreditavam na gnose, e o termo gnose é derivado do termo grego gnosis, e significa conhecimento. Ou seja, gnosis é um fenômeno de conhecimento espiritual que é vivenciado pelos gnósticos, ou seja, pelos cristãos primitivos, sectários do gnosticismo. E eles entendiam de outra maneira a mensagem. A gnose, por exemplo, é o caminho que de fato pode guiar o homem à iluminação mística através do conhecimento pessoal. E para eles essa iluminação mística, por meio do conhecimento humano, poderia levar o homem à salvação. E por isso eles não conseguiam entender qual a necessidade de um sacrifício humano, de um Cristo que se tornou carne, ir para uma cruz, morrer a morte mais maldita possível, ser escândalo em termos de ser humilhado, para que agora houvesse reconciliação, houvesse salvação. Para eles a salvação era conquistada por meio do conhecimento, não precisava de ter sacrifício. Então, queridos, eles criam no seguinte: nós encontraremos Deus através dos nossos pensamentos. Isso era como pensava um gnóstico na época de Jesus. Mas, queridos, a Bíblia diz que por esse meio, pelo meio do conhecimento humano, o ser humano jamais, escuta o que eu estou dizendo, não é que haja uma possibilidade, ou quem sabe ele encontre, jamais ele encontrará a Deus. Não há como o homem, por meio do seu conhecimento, sabe, buscando o conhecimento da gnose, achar que ele é capaz de encontrar Deus por meio apenas do seu conhecimento, da sua sabedoria. O verso 21 do capítulo 1 que nós lemos, vai nos dizer isso. Veja o que é que diz o verso 21, a parte A.
O versículo diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu Deus. O mundo, por sua sabedoria, não conheceu Deus. E é por isso que não há salvação por meio do gnosticismo. É por isso, irmãos, que não há salvação por outro meio qualquer. Só há um que pode salvar o homem. Este é Jesus Cristo. E não há Jesus sem cruz. Não há cristianismo sem cruz. Então a cruz grita para os sábios, para os entendidos, aqueles que acham que por meio do conhecimento pode se salvar. Ele está dizendo: tolos são vós que acham que pode por meio do conhecimento encontrar a salvação das vossas almas. Sabe, queridos, ainda hoje há muitas pessoas que se acham inteligentes demais, pessoas que se acham acima da média em seus QIs, e que a sua inteligência não lhe permite acreditar ou aceitar o sacrifício de um justo para a salvação de homens pecadores. Há muitos que ainda não acreditam, queridos, na Bíblia. Há muitos ainda que não aceitam a cruz de Cristo. E esses homens são chamados de entendidos, de sábios, quando na verdade a Bíblia diz que eles são tolos. Tolos, porque buscam por meio do conhecimento a salvação. Não há como eles encontrarem a salvação. O texto é muito claro quando Paulo diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, e não conhecerá a Deus jamais. Interessante que, por outro lado, para os judeus, com a sua mentalidade prática, a ideia de um Messias crucificado era um escândalo. E é por isso que o texto vai falar sobre os gregos, dizendo que os gregos, de fato, os gregos buscavam sabedoria, e por isso eles achavam que a gnose poderia salvar, porque para eles, com essa mentalidade prática, a ideia de um Messias crucificado era um escândalo. Eles pensavam o seguinte: Deus jamais se rebaixaria a tanto para salvar o homem, porque na mente deles não consegue, entender como é que um Deus sábio, santo, se rebaixaria a tal ponto de deixar a eternidade, de deixar a majestade, se revestir de carne, sofrer humilhação, ser ignorado por aqueles para os quais ele de fato se doou. Ei, ter mãos e pés cravados numa cruz, ainda ter uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Para eles isso era muito. Eles não conseguiam entender que salvação era conquistada nesses termos. Bastava apenas ter conhecimento. O conhecimento sim lhe daria salvação, mas esse tipo de coisa não. Então perceba que a mensagem da cruz, queridos, ela é rejeitada por muitos. Ainda hoje há religiosos, queridos, para os quais ainda a cruz é um escândalo. Talvez você diga: quem são estes que ainda hoje a cruz causa escândalo? Sim, queridos, nós podemos ver. Por exemplo, aqueles que pregam, por exemplo, um cristianismo sem sofrimento. Aqueles, meu presbítero, que pregam o evangelho da prosperidade. Aqueles que não aceitam o sofrimento do justo, como nós falamos no domingo passado. Para estas pessoas a cruz, queridos, é literalmente empurrada para debaixo do tapete. Não há como conciliar um evangelho sem cruz, sem sofrimento. Cristo não existiria se não fosse por meio de um papel fundamental da sua morte na cruz, no sentido de ser salvador do mundo. Ele é salvador do mundo porque ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. Então não tem como haver cristianismo sem cruz. Esse foi o método pelo qual o Pai na eternidade escolheu. O seu filho seria crucificado numa cruz. Então perceba que às vezes é muito triste a gente ver tudo isso. A gente vê que há igrejas e que há crentes que, devido a esses dois motivos que nós acabamos de falar, apresentados por nós, eles começam às vezes, querido, a se envergonhar da cruz. Eu já vi pessoas, crentes, não se identificar com a cruz. Não dá para os irmãos verem aqui, porque nós mudamos o púlpito, né, Robson? Mas ali é uma cruz. E eu sempre digo ao meu conselho, aos irmãos da igreja: o meu sonho um dia é poder ter uma igreja para que eu possa colocar nela uma cruz vazia, bela, porque todas as vezes que eu olhar para aquela cruz vazia e bela, eu vou me lembrar que um dia alguém morreu por mim. A cruz é o maior símbolo do cristianismo, mas há pessoas que ainda têm preconceito sobre cruz, acham que cruz, por exemplo, é coisa da igreja católica. Não, irmão, cruz é coisa de Cristo,
é de cristão. A Igreja Católica se apoderou desse símbolo maior do cristianismo, e nós, como somos bobos, abrimos mão tão fácil dessas coisas, mas não existe símbolo maior do cristianismo do que a cruz de Cristo. E eu me lembro que uma vez certa pessoa me perguntou, né, se nós íamos fazer umas camisas para um evento daqui, perguntou, mas não vai botar cruz não, né? Eu perguntei, por que não? Eu disse, não, porque a cruz, eu não me identifico muito. Perceba, crente, mas que não entende a mensagem da cruz. Então, queridos, na verdade, algumas dessas pessoas, desses crentes, começam a se envergonhar da cruz, e eles querem agora ser aceitos pela sociedade, ser aceitos pelos amigos, querem ser de fato politicamente corretos, e assim eles apagam a cruz de suas conversas, eles tiram a cruz das suas pregações, eles não falam a respeito da morte de Cristo, sabe, queridos, porque na verdade eles se envergonham da cruz. Nós não nos envergonhamos da mensagem da cruz, ela está falando alto para nós. Muitos rejeitarão, muitos já rejeitaram, existirão outros que vão rejeitar no futuro, mas nós não rejeitamos a mensagem da cruz, porque é uma mensagem de amor. Ela está dizendo, não há sabedoria humana que salve o homem, não há entendimento humano que salve o homem. A salvação é por meio da morte de Cristo, e a sua morte foi na cruz do Calvário, e ela grita hoje em alto e bom som. A mensagem é, muitos me rejeitam, mas não somente ela grita isto, porque a mensagem da cruz também, queridos, ela nos fala de uma outra forma muito mais forte para nós que somos crentes. É que a cruz tem uma mensagem de salvação. Até hoje ela tem uma mensagem de salvação. Para aqueles que perecem, a cruz pode ser taxada de loucura. Para os incrédulos, para os gnósticos, a cruz pode ser taxada de loucura, ou quem sabe taxada de escândalo. Mas para aqueles que são salvos, o texto diz que a cruz é poder de Deus. Então não podemos tirar o cristianismo da cruz, porque a cruz é poder de Deus. Verso 18, veja o que aqui diz. Para aqueles que são salvos, ora, porque a palavra da cruz é deveras loucura para aqueles que perecem. Meus irmãos, aqueles que perecem, aqueles que não conhecem o amor de Deus, olham para a cruz e para ele é loucura. Como os gnósticos, achar que um Cristo tem que ser crucificado, para eles isso era muito. Um Deus tem que ser morto para ter relacionamento com seus filhos, para eles é muito loucura. Mas veja o que é que o texto diz: para a palavra de Deus, deveras loucura para aqueles que perecem, ponto e vírgula, mas para nós que somos salvos, e somente para nós que somos salvos, veja o que é que o texto diz: ela é o poder de Deus. Nessa frase aqui, queridos, o apóstolo Paulo, ele nos oferece aqui um critério muito lindo. Ele nos oferece um critério para distinguirmos quem está perecendo de quem está sendo salvo. Segundo o escritor, os dois grupos, eles podem ser avaliados segundo o seu posicionamento para com a cruz. Como é que eu enxergo a cruz? Meu irmão, aquilo que de fato a cruz me transmite, vai fazer de fato aqui um critério lindo, vai distinguir quem é louco e quem é sábio, quem de fato, queridos, entende a cruz como poder de Deus. E aqui perceba, aquilo que o mundo vai chamar de sábio, vai olhar para a cruz e não vai entender o sacrifício de Cristo. Mas para nós que somos cristãos, vamos olhar para a cruz e vamos ver o poder de Deus nela. A cruz é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Queridos, não tem como, não existe cristianismo sem cruz. Assim como não existe salvação sem Jesus. Não tem como separarmos essas duas coisas. E é nisso que se revela a sabedoria e o poder de Deus. Sabe quem são as pessoas sábias? São aquelas que olham para a cruz e veem nela o poder de Deus. Aqueles que por vezes são doutos, aqueles que por vezes têm conhecimento acima da média, que olham para a cruz e não conseguem enxergar o poder de Deus, essa sabedoria não vale de nada, porque não leva ele a lugar nenhum. No verso 24, veja o que aqui diz. Olha que coisa interessante. Mas para os que são chamados, quem são chamados? Aqueles que são salvos. E aqui nós vemos uma das nossas doutrinas que eu mais me identifico, chamada eficaz. Não é, irmãos? A chamada eficaz faz toda a diferença na vida do homem. O homem não pode resistir ao chamado de Deus.
Quando o Espírito Santo chama ele, não importa onde ele esteja, em que condição ele esteja, quando o Espírito Santo de Deus chama, quando essa chamada é eficaz para a salvação, o homem não resiste. Não adianta dizer, eu não quero ser crente. Já disse isso muito na minha vida. Mas quando a chamada vem de Deus, ela é eficaz. Então percebe o que o texto está dizendo. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo de fato é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então perceba que o que vai distinguir aqui não é se você é grego ou se você é judeu, não é se você é gentil, não. O que vai distinguir aqui é como você olha a cruz de Cristo. Porque no momento que um ímpio olha para a cruz de Cristo e ele recebe a chamada eficaz, ele consegue enxergar naquele lugar o poder de Deus. Essa pessoa, ela está agora separada no rol daqueles que o Pai na eternidade chamou. O que acontece é que por vezes a gente não tem conhecimento da nossa chamada eficaz. Ou seja, todos nós um dia, ou a grande maioria, recebeu um chamado. Mesmo aqueles que nasceram no lar cristão, recebem o chamado de Cristo para crer nele para a salvação. A questão é que, enquanto nós não recebemos esse chamado, nós não sabemos na verdade que somos salvos. Mas por vezes eu vou até criticar a cruz, eu não vou entender a salvação, eu não vou entender a mensagem da cruz, enquanto não houver regeneração do meu coração. E é por isso que o texto diz que para aqueles que são chamados, para aqueles a quem há uma regeneração no coração, estes não tem como. Ele vai olhar para a cruz e vai ver poder de Deus, ele vai olhar para a cruz e vai ver salvação. Não tem outra maneira dele enxergar a cruz. Porque a cruz, para aqueles que são chamados de forma eficaz, judeus ou grego, pecador, mas quando é chamado, Cristo agora é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, queridos, por meio da cruz, nós podemos ter salvação e certeza de salvação. Há perdão para os pecados, queridos, por meio da cruz. A cruz é o símbolo da reconciliação entre o homem e Deus. Sim, queridos, há uma realidade de vida eterna quando nós olhamos para a cruz. Quando nós olhamos para aquela cruz que vemos ela vazia, nós entendemos que Cristo Jesus foi crucificado ali, mas ele foi tirado daquele lugar e colocado no túmulo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ei, a cruz está vazia, o túmulo continua vazio, porque assim nós temos um trono que nos céus agora está ocupado por aquele que sempre esteve lá. Então, queridos, quando nós cremos na mensagem da cruz, nós somos resgatados na nossa maneira vã, inútil de pensar, mas somente quando eu olho para a cruz. E é por isso que Paulo vai nos mostrar que quando a gente olha para a cruz, ela vai separar, ela faz uma distinção. Qual a mensagem que ela passa para você nessa noite? Como é que você tem olhado para a cruz de Cristo? É apenas um objeto? É apenas um objeto que por vezes você tem repulsas ou tem preconceito? Ou quando você olha para aquela cruz, você imagina que aquilo ali é poder de Deus, é salvação do homem, porque um dia Cristo esteve crucificado lá, mas que não está lá. Lá foi o lugar da nossa redenção. Ele nos redimiu lá, mas ele não ficou preso nem na cruz e nem no túmulo. Jesus Cristo continua vivo, mas todas as vezes que eu olho para aquela cruz vazia, eu entendo, o meu Cristo não está aí, ele está nos céus. Ela tem que transmitir essa mensagem para nós. Ela tem uma mensagem que nos salva, queridos. Mas não somente isso, a cruz tem uma mensagem que conforta. Eu sou confortado quando eu vejo a cruz de Cristo. Sim, queridos, existem, porque não é somente uma coisa, mas existem várias coisas que eu só posso saber que existem porque eu sei quando eu olho para a cruz. Eu só sei que existem porque eu sei que houve uma cruz. Se eu não soubesse que tinha uma cruz no meio da história do cristianismo, com certeza eu não ia enxergar essas coisas. Por exemplo, é pela cruz
que eu sei que Jesus me ama. É olhando pela cruz que eu sei que Cristo me ama. Se não existisse aquela cruz, talvez eu tivesse dificuldade de enxergar o amor de Cristo. Mas como eu olho para a cruz, eu posso enxergar que Deus me ama. Eu posso ser tentado a duvidar dessa verdade. Sabe, querido, nos momentos difíceis da minha vida, eu posso até duvidar que Deus me ama. Mas quando eu olho para a cruz, não me deixa dúvida. A mensagem está dizendo para mim: Cristo te ama a ponto de morrer por você nesta cruz, que agora está vazia. Ela transmite para mim a certeza do amor de Deus. E eu só teria essa certeza, sabe, mais de forma mais exacerbada, porque a cruz existe. Talvez se ela não existisse, eu não seria como eu poderia talvez buscar uma certeza do amor de Deus. Mas quando eu olho para aquela cruz, eu sei que o meu Cristo foi crucificado naquela cruz, e não foi por causa dos seus pecados, não foi porque ele merecia, foi por minha culpa e minha culpa tão somente. Ele estava pagando um preço que eu nem poderia pagar. Ele estava morrendo no meu lugar para mostrar que me ama, e por isso a cruz transmite para mim o amor de Deus. Mas tem coisas que também, sabe, que a cruz me transmite. Aqui, pela cruz eu sei que Jesus Cristo se identifica comigo. Eu acho que a maior beleza, irmãos, do cristianismo é saber que Cristo se identifica conosco. Isso aqui é lindo. Na maioria das religiões, sempre nós vamos encontrar deuses totalmente separados dos homens, que não se identificam. Pelo contrário, muitos deles querem se vingar dos homens, não é? Muito do Coliseu, não é? Dos gregos, Zeus e companhia limitada, por vezes eles vêm para a terra para se vingar dos homens. Não há de fato essa demonstração de amor que a cruz nos mostra, e muito menos essa ideia de que um Deus se identifica comigo. Queridos, quando eu olho para a cruz, eu tenho a certeza que o Salvador, Ele me entende. Ele me entende quando eu sou traído, porque um dia Ele experimentou a dor da traição. Quando eu olho para a cruz, eu entendo que Cristo se identifica comigo. Eu tenho certeza que o Salvador me entende quando eu me sinto abandonado, rejeitado, quando eu me sinto totalmente solitário. Eu sei que Ele se identifica, porque Ele passou por isso. Ele me entende. Ele entende a minha solidão, Ele entende a sua solidão, Ele entende, querido, o seu abandono. Sabe, eu olho para a cruz e tenho certeza que Ele me entende quando nós somos injustiçados, quando nós somos caluniados, porque um dia Cristo passou por tudo isso. A cruz de Cristo me diz: aquele Cristo entende a minha dor, porque Ele passou por tudo que eu estou passando, e muito mais daquilo que eu estou passando. Então eu posso me dobrar diante desse Cristo. Eu posso dizer para Ele onde dói, porque Ele vai saber realmente a dor que eu sinto, porque um dia Ele sentiu. Sabe, queridos, eu sei que Ele de fato se identifica comigo. Ele tem uma identificação com as minhas dores e até com a minha solidão. Eu sei por quê? Porque Ele passou por tudo isso na cruz do Calvário, irmãos. Então pela cruz, não apenas eu sei que Jesus me ama, mas eu sei que Ele se identifica comigo. Mas também eu sei, queridos, que olhando para a cruz eu posso encontrar perdão para os meus pecados. Isso aqui é que é extraordinário. Por pior que tenha sido a minha conduta, por mais indigno que eu tenha sido no meu viver, sabe, queridos, sabe, quando eu olho para a cruz de Cristo, eu sei que eu sou perdoado. Eu sei que aquela morte teve um objetivo, era redimir o homem dos seus pecados. Que aquela morte na cruz de Cristo era porque de fato Ele queria novamente nos ligar a Deus, queria nos tirar da escravidão do pecado. Eu sei, olhando para a cruz de Cristo, que eu posso me curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. E eu sei que Ele vai perdoar, porque a sua morte teve esse objetivo. A cruz me diz: foi ali que houve justificação, foi ali que houve redenção, e somente houve perdão porque Cristo morreu e o seu sangue foi derramado. A Bíblia é muito clara, irmãos, quando diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E eu olho para a cruz e digo: eu sei que eu sou perdoado, porque Cristo morreu por mim naquela cruz, e a sua morte me livrou da escravidão do pecado. Sabe, queridos, não existe pecado maior que o perdão de Deus. Então, se você se acha o mais indigno dos homens, o mais miseráveis das criaturas, o mais pecador de todo ser vivente, olhe para a cruz e entenda que
não existe pecado maior do que o perdão de Deus. A nossa confissão de fé, no capítulo que trata de perdão, né, presbítero Robson? Há uma coisa que eu acho muito linda quando ele fala sobre o perdão, é porque Deus diz o seguinte: não existe pecado tão pequeno que não deva ser confessado, como não existe pecado tão grande que Deus não consiga perdoar. E quando eu olho para a cruz do Calvário, essas duas mensagens vêm para mim. Eu não posso dizer o meu pecado é pequeno e não vou confessar. A cruz vai me dizer, confesse e deixe. Mas também, se eu olho para ela e vejo o meu pecado tão grande, a cruz vai me dizer, não importa, Cristo tem poder para perdoar o teu pecado, não importa o tamanho dele. Sabe, querido, o preço foi pago. E o preço que foi pago foi um preço alto e suficiente, meu irmão, para cobrir qualquer ofensa. É isso que a cruz me diz: os teus pecados estão perdoados, meu filho. Pela cruz eu sei que há provisão para a nossa vitória. Quando olho para a cruz, eu não temo o mal, porque eu sei que a cruz está me dizendo, no fim tudo vai dar certo. O fim é glorificação, o fim é salvação. Quando eu olho para a cruz, queridos, eu entendo isso. Mesmo que as coisas pareçam fora de controle, mesmo, sabe, queridos, que as coisas estejam fora do meu domínio, mesmo que tudo esteja parecendo estar perdido, eu olho para a cruz e eu entendo. Mesmo que eu não consiga dominar a situação, eu não tenho controle, Deus continua no controle de tudo. Ele não está nessa cruz pregado, Ele está nos céus governando, Ele tem poder sobre todas as coisas. Então, quando eu olho para essa cruz, queridos, eu entendo que Jesus Cristo permanece no comando de todas as coisas, ainda que de fato a derrota pareça inevitável. Nós podemos olhar para a cruz e ver que a vitória, ela vai sorrir no final. Sabe, queridos, essa é a história do Calvário. Para muitos, a história do Calvário seria o fim trágico de uma história do cristianismo. Para alguns, ao verem Jesus ser crucificado, estavam dizendo, acabou o cristianismo. Mas o que parecia uma derrota foi a vitória final de Cristo sobre todo principado e potestade. Foi a vitória de Cristo sobre o nosso último inimigo, a morte. Ela foi vencida na cruz do Calvário. Principados e potestades foram destruídos. Paulo chega escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, dizendo que Cristo ridicularizou Satanás na cruz do Calvário. Ele riscou todo escrito de dívida que era contra a nossa vida. O que parecia ser derrota do cristianismo é o símbolo de maior vitória. Ali Cristo deu um brado dizendo tetelestai, ou seja, tudo está consumado, tudo está pago, não precisam se fazer mais nada. Olhem para a cruz, escute a mensagem da cruz, creiam na mensagem da cruz, porque a vitória já foi conquistada. Nada o homem precisa fazer, é somente crer na obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é uma coisa magnífica, querido, é a mensagem de amor de Deus para nós. A sua mensagem, querida, traz conforto ao nosso coração. Mas a mensagem da cruz também, queridos, ela tem uma mensagem desafiadora. Sabia que a mensagem de Cristo, por meio da cruz, nos desafia todos os dias? A mensagem da cruz, ela tem o poder de confortar os perturbados, mas também ela tem a capacidade, queridos, ela tem o poder de perturbar os conformados. Sabia disso? Vou repetir. A cruz de Cristo, ela tem o poder de confortar os perturbados. Por isso Cristo diz, vem a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ela tem o poder de confortar os perturbados, mas ela também perturba aqueles que estão confortados. Sim, querido, porque para os que estão angustiados, a mensagem da cruz tem um efeito de um abraço. Eu me sinto confortável. Quando eu estou com angústia, eu olho para a cruz, é como se ela me abraçasse. Mas para aqueles que estão acomodados, ela age como de fato uma sacudida, dizendo, ei, despertem. Vocês não conseguiram entender há mais de 2000 anos o que a cruz de Cristo grita, a mensagem que é dita para a igreja por meio da sua cruz. Isso acontece, queridos, porque através da cruz eu sou confrontado com a gravidade, por exemplo, do meu pecado. Diante da cruz eu sou confrontado. Sabe, quando eu olho para a cruz, eu me vejo o mais indigno dos homens. O meu pecado, ele, sabe, começa a ter gravidade e dizer, peraí, eu não tenho apenas pecadinho de estimação, eu tenho pecados que crucificaram Cristo. Os meus pecados colocaram Cristo naquela cruz. Eu sou confrontado.
Quando eu olho para a cruz, eu vejo a gravidade do meu pecado e vejo como ele é ofensivo aos olhos de Cristo. Porque todas as vezes que a gente passa e olha a cruz vazia, a gente vai entender que um dia Cristo esteve ali sofrendo pelos nossos pecados, queridos. Sabe, eu sou por fim desafiado por Deus a confessar os meus pecados todas as vezes que olho para aquela cruz. E sabe, interessante aqui, quando eu olho para a cruz também, eu sou apresentado ao custo do meu discipulado. Sabe, irmãos, afinal eu fiz que Jesus disse uma coisa muito linda. Ele disse: olha, você quer ser meu discípulo? Você quer ser o meu servo? Você quer ser o meu filho? Tome a minha cruz e siga-me. Por que Cristo disse tome a minha cruz? Por que ele não disse tome o cálice da ceia? Tome um dos pães ou dos peixes da multiplicação e siga-me. Não, queridos, porque nenhum desses objetos, nenhuma dessas coisas é importante para nós entendermos o preço do nosso discipulado. Nós somos filhos, servos, e temos que carregar a cruz de Cristo, sim, porque ela grita para nós: ei, vocês foram pagos, e o preço foi alto, para que vocês hoje sejam discípulos. E quantos de nós estamos abandonando o mestre por coisas tão pequenas? Quantos de nós não entendemos o valor do discipulado? Queridos, eu falei, acho que até isso no domingo passado, se não me falha a memória, foi num dos cultos da quarta. Eu vejo pessoas sofrendo, e às vezes isso angustia o meu coração, porque não são sofrimentos que edificam, não são sofrimentos que ensinam, não são sofrimentos que de fato vão edificar a vida, porque são totalmente diferentes do sofrimento que Cristo de fato permite na vida do crente. O que eu mais tenho visto hoje são pessoas buscando sofrimentos inúteis para suas vidas. Sabe o que são sofrimentos inúteis, meu irmão? São aqueles que eu busco para a minha vida. A Bíblia diz: se depender de vós, tenha paz com todos. E por vezes eu consigo atrair problemas, eu crio problemas chamados inúteis, que não vão me edificar, que não tem nada a ver com o ensino do discipulado de Cristo. São problemas que eu crio para mim, e depois eu jogo isso na conta do Senhor. Esse é o grande problema. É porque Deus não me ama, é porque Deus não está me vendo. Deus está te vendo, Deus te ama, e a cruz é uma prova do discipulado. Ele te ama como filho. O problema é justamente isso. Eu sou desafiado, queridos, quando olho para a cruz, a levar uma vida de fé. Eu sou desafiado, nós somos desafiados, irmãos, quando olhamos para a cruz de Cristo, a levar uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de amor, queridos, que esteja à altura do preço pago pelo Senhor Jesus por cada um de nós. Nós temos que olhar para a cruz e entender isto, irmão. Essa é a mensagem da cruz. Nós temos que estar à altura desse preço pago. Que discípulos somos nós que não entendemos o preço que o mestre pagou? Eu vou contar uma historinha para você aqui, para você entender, sabe, o que é que de fato nós somos desafiados a entender esse preço aí pago pelo Senhor Jesus. Conta uma história de um casal. Havia um casal de namorados e olha, esse casal de namorados, eles se amavam muito, né? Tipo assim, Robson e Josilene, se amavam muito. Muito amor, Robinho. Só que acontece o seguinte: a moça era cega, que não é o caso, né, de Josilene. Mas esse casal se amava muito, só tinha um problema: a moça era cega. E isso de fato era a única coisa que impedia a felicidade completa daquele casal ou daquela mulher, porque ela era cega. E só tinha uma única alternativa. A única alternativa é que ela fizesse um transplante das duas córneas. Só que ela nunca havia encontrado nenhum doador. Os anos se passavam e ele via a infelicidade daquela mulher, mas nunca havia doadores. E um certo dia ela ficou sabendo que 2 córneas haviam sido doadas para o seu transplante. Querida, ela ficou muito feliz e foi para a mesa de cirurgia. Foi feita a operação. Aquela jovem voltou a enxergar. E sabe, ela mal cabia em si de alegria. Era o que ela mais queria, o que ela mais desejava. Era a sua felicidade plena. Ela estava podendo enxergar, sabe. Ela estava tão feliz que no momento que ela tirou os seus curativos, no momento que ela começou a enxergar e definir as coisas, a primeira coisa que ela fez, correr para o namorado para encontrar com ele. E foi procurar o seu namorado. Mas para a sua surpresa, ela o encontrou com um curativo sobre os seus olhos. Ele estava lá com 2 curativos. E ele olhou para ela e só disse uma coisa. Ela disse:
Tudo que eu peço a você, meu amor, é que você cuide bem dos olhos que eu lhe dei. Sabe, queridos, é justamente isso que acontece comigo e com você em relação a Cristo. A vida que eu tenho, a vida que você tem, foi doada por Cristo. Era o que nós precisávamos, porque nós estávamos mortos em pecados e delitos, estávamos cegos, caminhando em direção ao inferno, sabe? Mas nós temos um Deus que nos ama tanto, nós temos um Deus que satisfaz, sabe, queridos, em poder mandar o seu Filho doar o que Ele tinha de mais especial, para minha completa alegria. Só que Cristo não doou as suas duas córneas, Cristo doou a sua vida. E por isso, queridos, eu preciso entender que a cruz vai me mostrar justamente isso. Um preço foi pago, um preço muito alto. Sabe, queridos, como é que eu poderia viver essa vida de qualquer maneira? Como eu posso viver essa vida de qualquer jeito? Pelo contrário, nós devemos desejar a cada dia ser uma melhor pessoa. Nós precisamos desejar a cada dia devolver para o Mestre a nossa vida que foi doada por Ele. Sabe, eu desejo a cada dia é dar o meu melhor para Cristo, porque Ele doou o que Ele tinha de melhor para mim. Hoje eu só vivo porque Ele morreu para me dar vida. Assim como aquela mulher só enxergou porque o seu noivo arrancou os dois olhos, as suas duas córneas e deu para ela. Queridos, então o que é que eu faço com minha vida agora? Eu entrego ao Senhor de volta. Como não poderíamos de fato entender isso? A cruz de Cristo, ela me motiva ao dar o meu melhor, como Jesus deu o seu melhor por mim. E isso é uma motivação para a nossa igreja nesse período que estamos vivendo. Quando eu digo a nossa igreja, eu digo a igreja cristã. Muitas pessoas estão mais acomodadas do que nunca em suas casas. Por não termos cultos presenciais, muitos se acomodam e acham que podem entregar a Deus qualquer coisa. Afinal de contas, não está tendo culto na igreja. Deixa-me dizer para você, a sua vida é um culto, e deve ser assim. Dê o seu melhor para Deus, estando você no templo ou em casa, estando você em casa ou na rua, estando você na rua ou na universidade, aonde você estiver, dê o seu melhor para Deus, porque Cristo deu o melhor que Ele tinha, a sua vida por você. Esse é o preço do discipulado que nós temos que entender quando Cristo diz: carregue cada um a sua cruz e siga-me. Eu quero concluir dizendo justamente essa frase: eu amo a mensagem da cruz. Sim, queridos, eu amo a mensagem da cruz, por tudo que nós vimos. Sabe, é como diz a letra da canção, sabe, ela é rejeitada por muitos, mas ela fala de salvação, ela fala de confronto, ela fala de desafio, ela fala de conforto, ela fala de preço pago. É preciosa, a cruz é de fato insubstituível para nós que somos cristãos. Então, eu quero terminar respondendo uma pergunta: qual deve ser a minha atitude diante dessa mensagem? O que é que eu vou fazer agora, que eu entendo que a cruz grita para mim essas coisas todas? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Porque o maior problema do cristão é esse. Irmãos, sabe qual é o nosso maior problema, irmãos? É que nós não conseguimos colocar em prática o Evangelho Salvador. Esse é o grande problema. Por vezes nós estamos angustiados, chorosos, porque a gente não consegue colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Porque se nós ouvirmos essa mensagem e tantas outras que por vezes foram gravadas aqui, que às vezes eu fico me perguntando: puxa, eu sei que as pessoas ouviram, e eu não consigo entender depois como é que aquilo não penetra no seu coração. Porque às vezes, querido, nós ouvimos a mensagem, a gente até chora. Ei, a gente até se emociona, a gente chega a se derramar diante daquela mensagem, mas acabou aquilo, eu não consigo praticar aquilo na minha vida, eu não consigo colocar no meu cotidiano. Amanhã eu estou chorando pelos mesmos problemas que chorei hoje. Baby cantou o cântico, né? Vamos deixar na cruz, queridos. Mas tem crente que não, ele não se conforma. Parece-me que tem crente que tem a síndrome do coitado. Ele tem que ter um problema para as pessoas olhar para ele e dizer: coitadinho, o bichinho, mas sofre. Mas não, irmãos, para com isso.
Tome posse da palavra de Deus e diga: peraí, eu vou colocar isso na minha vida prática, eu vou viver o Evangelho. Cristo me chamou para isto. Então, queridos, eu preciso entender isso. Qual é a mensagem, qual é a minha atitude diante da mensagem de Cristo? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Em primeiro lugar, eu preciso receber essa mensagem. Eu preciso recebê-la. E se eu a recebo, eu preciso agora então aceitá-la. E se eu recebo e aceito essa mensagem, eu devo devolvê-la a Cristo, com a minha vida, com o meu estilo de viver, com a minha fé. E se eu a vivo, o próximo passo é compartilhar essa mensagem, dizer para as pessoas: olhem para a cruz de Cristo e vocês vão encontrar resposta para as suas vidas. Ora, e se eu a compartilho, eu devo então relembrar cada momento. E como é que eu relembro essa mensagem? Olhando para a cruz de Cristo, e não deixar que os meus ouvidos fiquem tapados para a mensagem, que ela vai gritar ao meu coração. Então, queridos, vamos receber, vamos aceitar, vamos viver, irmãos, vamos compartilhar, vamos relembrar a mensagem da cruz. Ela é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para aqueles que creem. E por isso, nessa noite, o meu desafio é fazer com que você olhe para a cruz com outros olhos. Não veja apenas um símbolo, veja o maior símbolo do cristianismo. Veja Cristo dizendo: a cruz é para demonstrar o meu amor por você. A cruz é para lhe confrontar diante dos seus pecados, para lhe dizer: tenha uma vida santa. A cruz, queridos, é para nós um alto-falante dos céus ligado no volume no máximo, dizendo: ainda há esperança para você. Então, eu queria convidar os meninos aqui para a gente tentar cantar um cântico aqui, né? Arthurzinho, os meninos aqui. Baby, eu vou tentar cantar esse cântico, se Baby puder me auxiliar. Você conhece, né? Claro, Baby, eu quero que você me auxilie. A mensagem da cruz. Vamos tentar cantar esse cântico, porque depois de nós cantarmos esse cântico, nós estaremos orando pelos pedidos de oração. Esse cântico, né, está no nosso inário. É o cântico de número 266. E vamos ver se a gente sai aqui, se a gente canta esse cântico. Eu quero convidar você também em casa a cantar conosco esse cântico, Rude Cruz. Quero convidar você para ouvir a mensagem da cruz. Isso aqui é ao vivo, né, Robinho? Esquenta não, fica tranquila. Ok? Amém. Queridos, a cruz, ela está gritando para nós. Ela tem uma mensagem para nós. E eu quero que essa mensagem fique agora no teu coração, que você coloque em prática tudo que você ouviu, que você fale da mensagem da cruz onde você estiver. Aleluia. Vamos cantar? Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Então você sabe cantar? Vamos cantar? Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará.
Então diga comigo: desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Então diga que você ama. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Então diga: nessa cruz padeceu, nesta cruz padeceu, desprezado morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alego na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará, a coroa Jesus me dará. Obrigado, Deus, porque um dia a cruz foi levantada e sobre ela posto o teu filho, para que por meio da sua morte expiasse os nossos pecados, por meio da sua morte pudéssemos ter identificação com o Senhor, porque o Senhor sente as nossas dores. Obrigado, porque a cruz me diz que o Senhor me ama, ela grita em alto bom som, ela me garante a vitória, me garante a eternidade, porque o meu Cristo não ficou preso no madeiro, nem ficou preso ao sepulcro, ele subiu e está sentado aos céus, de onde reina, onde domina todas as coisas. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ei, valeu, né? Para quem não canta nada, né? Já cantar um por aqui, pelo menos obrigado. Eu sei que vocês fizeram aí de tudo para acompanhar, mas tá bom, valeu. É desse jeito, né? É aquela coisa, os músicos se viram. A gente canta como sabe, né, baby? E o músico se vira. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando, mas antes eu não poderia deixar de fazer citar os pedidos de oração para que a gente ore. Está chegando mais aí. Obrigado aqui a nossa irmã Rosélia, que anotou aí alguns pedidos. Então vamos começar. Veja, nós temos aqui a nossa irmã Gila. Gila, um cheiro para você e para sua família. Ela pede oração pela família e livramento desse mal. A nossa professora Emília pede oração por nossa geração, para que também nos livre desse mal. Nós temos um irmão, novamente, que eu não vou citar o nome por uma questão de ética, mas que ele está pedindo forças para voltar ao caminho do Senhor. E eu sempre digo: irmão, você é do Senhor. Se você está sendo incomodado pelo Espírito Santo, é porque você está com seus pés fora do caminho, apenas os seus pés fora, mas você é do caminho. Vamos orar para que Deus traga de volta a alegria da salvação ao seu coração. Nosso irmão Carlos pede oração por sua família. A minha irmã Maria Duarte pede oração pela família. A nossa irmã Toinha, Ana Maria, Elpídio, Ricardo, sabe, toda aquela família, Rafinha, toda a família está aqui debaixo da bênção do Senhor. A nossa irmã Gorete, está aqui, Gorete? Olha aí, Gorete, a mãe do nosso baterista Gustavo,
Pede oração pela nossa nação, pelo mundo, para que seja livre desse mal. Minha irmã Nidiane, oração por ela, por sua casa, Samuel, Bebequinha, por sua sobrinha. Estaremos orando, Nidiane, por você. A nossa irmã Jace e o diácono Cezinha, pede oração por sua tia Elisete. Nós temos orado por Elisete. Irmãos, continue orando por Elisete. Ela está num problema ainda muito crítico de saúde. Vamos pedir a Deus que entre com providência na vida de Elisete. Vamos orar sim, César. Nossa irmã Jaque, vamos orar por sua vida familiar, por sua vida espiritual. Vamos orar por sua vida financeira, que também é o mesmo problema que eu estou. Aproveite e ore também para nossas vidas. Quem não está com esse sufoco de finanças aí? Vamos orar. Minha irmã Albinha, lá de Campina Grande. Albinha, beijo no teu coração. Vamos orar por libertação na família de Albinha, orar pela saúde na família da nossa irmã Albinha. Robinho Neto, eita, eu preciso dizer isso. Meu irmão Robinho, Deus te abençoe. Robinho é quem colocou a internet aqui na nossa igreja. Há anos que nós tínhamos uma internet aqui doada pelo nosso irmão, e ele agora melhorou. Tirou o que estava aqui, botou fibra ótica, que agora a gente está transmitindo agora, que as pessoas estão perguntando: pastor, e essa transmissão? Eu digo que só quem faz é Robinho Neto. Então vamos orar por Robinho, né? Ele está pedindo oração aqui, para que Deus abençoe os homens, para que possam descobrir uma vacina, que essa notícia que saiu ainda há pouco seja verdadeira, que estejamos a um passo do descobrimento dessa vacina contra o Covid-19, ou a Covid-19, que é a enfermidade no caso. E aqui tem um pedido de uma irmã que nós estamos orando. Esse é do pedido que eu mais gosto de orar, viu, Rosélia? Porque é orando para ter menino. Isso é uma coisa maravilhosa. Ei, eu já disse, conversei com essa irmã hoje, e disse: eu vou tomar ainda o cachimbo desse menino ou dessa menina, não sei o que é que vem por aí, mas que eu vou. Vamos continuar orando, viu? Essa igreja tem um histórico nisso, viu, meu? O ano passado foram 14 meninos de uma vez só, e casos impossíveis mesmo, mas Deus abriu a madre. Então vamos estar orando em nome de Jesus. Cleíse, Edinho e Clívia, pede oração por sua família, todos os nossos irmãos de Campina Grande, tia Júlia e toda a sua família. Estaremos orando, Edinho e Cleíse. Nossa irmã da Luz, oração por sua família, estaremos orando, da Luz. Zé Filho e Tereza, pede oração por livramento desse mal que está sobre o nosso país. Nosso irmão Clodoaldo da Oficina, pede oração por sua vida espiritual, e pede oração também para que nós sejamos livres desse Covid. Também a nossa irmã Betinha, tive o privilégio de fazer o casamento de Betinha, é prima de nosso irmão, né? Baby. Betinha está pedindo oração pela a saúde do seu sogro, encontra-se enfermo. Vamos estar orando por ela em nome de Jesus. Marlene Mozart, domingo oferecer escuta e gratidão a Deus pela cura da nossa irmã, no sentido de não precisar fazer uma cirurgia no seu joelho, e agora ela está pedindo para que de fato Deus abençoe os enfermos, os desviados e as autoridades da nossa nação, e também oração pelos pastores. Obrigado, irmã, por se lembrar de nós. Meu sogro Toninho pedindo oração pelos enfermos, e eu já brinquei, ele continua ainda ilhado, né? Ele está lá em Bodocongó, e ao redor dele está um mar de Covid-19, mas até agora nosso mundo está guardado, vai continuar assim, em nome de Jesus, não é? Gerlane, Vivi, Claudinha, Beatriz, Companhia Limitada, estão agradecendo a Deus pelas orações, né? Deus está abençoando a família, está dizendo a Deus: eu quero somente agradecer. Valeu, irmã. Pastor Costa, meu pastor Costa, da Assembleia de Deus, meu irmão, meu amigo, parceiro de longas datas, está pedindo oração por sua família, por seu ministério. Como ele disse: pastor, peça oração por nós. Pastor também precisa de oração, é verdade, pastor Costa. Nossa irmã Jailda é irmã de Nete, irmã, né, da nossa irmã Nete, que perdeu o seu esposo no último domingo. Foi de fato onde a nossa irmã sentiu a perda de ter que sepultar o seu marido. E Jailda, sua irmã, está pedindo oração. Vamos orar por Nete, orar por Mateus, né? Eu sei que as irmãs estão aí ajudando a nossa irmã em oração. E em nome de Jesus também a nossa irmã Jane ligou pedindo oração. Vamos orar sim, Jane, em nome de Jesus, pela família dela. Meu irmão Fabiano Ferreira, pedindo oração pela nação e pela cura do Covid. Vamos orar, Biano, em nome de Jesus. Fabiano Ferreira aqui, orar pelos líderes políticos, que Deus traga a paz e também, sabe, a cura do Covid. A nossa irmã Ana pedindo oração pela família, Ana e Maria. Paulo Roberto pedindo oração por um casal de amigos, né? Edinaldo e esposa, são funcionários da SEASA,
que desde ontem estão com febre e fizeram o exame e estão aguardando o resultado. Vamos orar em nome de Jesus, viu, Roberto? Kátia Lopes, oração pela cidade de Queimadas. Minha irmã Kátia, Deus te abençoe. Vamos orar sim, Kátia. Minha irmã Nilda Agostinho, pede oração pelos filhos, pelo casamento e por toda a sua família. Jodenildo, lá em João Pessoa, rapaz, olha, pede oração pela família e pela saúde. Vamos orar em nome de Jesus, amém, queridos? Chegou os pedidos de oração, então vamos orar. Quero pedir a igreja que fique de pé. Irmãos, me ajudem nesses pedidos, são tantos pedidos. Rosélia que anotou alguns dele, Eric que anotou alguns. Nós já citamos, irmãos, então vamos pedir a Deus que faça isso agora. Senhor Deus, diante de tantos pedidos que nós temos de oração, o nosso coração entende que essas pessoas foram movidas pelo Teu Espírito, Senhor, a buscar a Tua face, porque elas entendem que somente o Senhor tem poder para curar a nossa nação deste mal, e por isso há tantos pedidos, que a nação seja sarada, que haja